Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Tá Valendo. E na edição de hoje a gente vai ter a continuação daquele bate-papo do programa passado com o Ali e com o Arthur Rebouças sobre cultura geek, os eventos, sobre K-pop, etc. Então, meus convidados vão entrar aí agora para a gente terminar o bate-papo, né? Gente, então, a perguntinha que não quer calar. Wally, como foi que tu fez essa tua monografia focada em animes, você que é um historiador? De onde surgiu essa ideia? Como você conseguiu concretizar no projeto de pesquisa, né? Então, conta aí um pouquinho pra gente. Rapaz, foi um processo muito difícil. Foi um processo muito difícil. Primeiramente, a motivação que levou a isso, né? Eu estava um pouco perdido dentro do curso, pois as temáticas que geralmente as pessoas produzem não falam muito sobre mim, entende? Então, eu quis trazer para o meu cotidiano, para o que eu gostava, e eu desde muito novo, muito novinho mesmo, eu consumo muito a questão das animações de origem japonesa, né? Porque anime é isso, basicamente, são animações japonesas. Então, nada mais é do que desenho. A galera tem gente que acha que não é desenho, mas é desenho sim, anime é desenho. E muita gente também se confunde e acha que anime é um gênero e acaba colocando dentro de uma caixinha, mas o anime em si é um meio de produção, onde existem diversas temáticas, e aí eu quis trazer um pouquinho dessa realidade, pegando algumas falas de pessoas do meu cotidiano que se utilizavam dos animes para justificar algumas atitudes um pouco machistas, entre aspas, e eu quis trazer a representação feminina dentro dessas animações durante alguns anos, e o desafio maior foi ter um diálogo metodológico, né, para trazer o anime para a historiografia de forma geral. Então foi uma dor de cabeça, eu agradeço aí as minhas orientadoras, que eu tive 3 orientadoras diferentes. Em cada parte da minha produção eu tive uma orientadora diferente, né? Primeiramente Ah, meu Deus, esqueci o nome da minha orientadora. Enfim, Acontece. Mas foi uma produção árdua, porém, ela foi muito recompensadora para mim, pois eu consegui trazer muito da minha experiência pessoal e tentar entender um pouquinho sobre o mercado, né, dos animes, ver de que maneira os animes são produzidos e essa representação feminina que muita gente que assiste os animes, eles não pegam tanto o discurso que é introjetado dentro dessas produções no seu dia a dia e acabam levando sem entender muito. Um exemplo disso, um exemplo de algumas dessas atitudes é no anime Nanatsu no Taizai, que a galera aí que conhece sabe, tem até na Netflix, são 7 Pecados Capitais. Há uma relação um pouco abusiva do protagonista com a personagem feminina que faz par, entre aspas, romântico com ele. E uma das entrevistas que eu fiz, a moça, que é a Thalita Matos, ela falou que o primo dela perguntou para ela se aquilo dali era comum, se ele podia fazer aquilo dali com as amiguinhas dele, tipo, abraçar a menina, apertar a menina em partes que não são muito legais. Então, para você ter ideia de como isso, dentro do psicológico da garotada que consome, pode ser um pouco prejudicial, então tem que ter um certo filtro e você tem que entender o que você está produzindo. Até porque a nossa censura, ela existe, essa censura de produção, por exemplo, 12 anos, 14 anos, os animes também são assim, mas dificilmente é respeitado. Por exemplo, esse primo que estava consumindo isso tinha 5 anos de idade e a produção é para 14 anos, então é uma questão que a gente tem que entender, essa questão do machismo, do local exato da mulher, que eles colocam muito a mulher como sempre como é que eu poderia dizer, uma massa de manobra de roteiro, ou como aquela coisa delicada, aquela coisa muito do lar, que quer ajudar o protagonista. Até os animes que são teoricamente as protagonistas, não é a protagonista de fato, é o casal que é a protagonista, que são os animes shoujo, que são os animes teoricamente de romance. Então é um negócio muito, muito problemático. Mas quem tiver interesse, eu posso disponibilizar aí minha monografia para você ter um pouquinho mais dessas informações e conhecer um pouco também da história dos animes. Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo. eu acho que como tu falou aí, uma coisa muito importante é esse negócio da censura do anime que é burlado, né? Porque, por exemplo, os pais veem, é desenho animado, deixa ele assistir, etc. E tem muitos animes que têm um teor mais profundo, né? De certa forma, Sim, assim, sim. da parte de crítica social.
de padrão. Por exemplo, o anime que eu assisti, gente, eu assisto poucos animes, eu assisti Attack on Titan, e tipo, a xenofobia é claríssima ali, trabalho Sim, escravo, perfeito, etc. perfeito. E, tipo, é um desenho animado, sim, mas é um desenho animado para um público mais maduro, que tem o entendimento das coisas, né? Que vai interpretar aquilo de uma forma, né? Mais profunda e etc. Então, o que você tem a dizer aí sobre a censura e os pais, tipo, é desenho, deixa eu assistir, é para criança, não sei o quê, não sei o quê. É uma questão mais como é que eu poderia dizer, de costume mesmo da nossa sociedade. Eu via muito isso, por exemplo, na minha infância, nas novelas. As próprias novelas da Globo, eu estou me sentindo muito velho agora, mas quando passava as novelas da 8, das 9, dificilmente os pais tiravam as crianças da sala e tem uma censura de 14 anos, às vezes 16 anos. Então isso é muito da nossa sociedade. Mas como eu te falei no início aqui, os animes eles são um meio, eles não são um gênero de produção. Existem diversos gêneros de anime, por exemplo, voltado mais para esse negócio de aventura, os animes mais famosinhos, por exemplo, Naruto, Dragon Ball, eles se encaixam na temática shonen. Os animes mais para criança, que é esses tipo galinha pintadinha versão japonesa, os Kodomos, e os animes um pouco com essa pegada mais ideológica, com um pouco mais de violência, com uma linguagem mais pesada, são os seinen, que tem muitas produções incríveis que te ajudam a refletir sobre a vida, refletir sobre a sociedade. E também, para a galera que curte coisa de terror, também tem muita coisa desse tipo. E tem um pontinho que é problemático, aí, um pouquinho problemático, que são as produções mais 18, né, dos animes. Existe também a indústria pornográfica dos animes. Então, isso tudo tem que ser atentado dentro, principalmente dos pais que vão apresentar esse conteúdo para os seus filhos, ou você mesmo, que é um jovem, um adolescente que vai consumir um conteúdo, tu tem que saber exatamente o que tu tá consumindo, cara, porque senão tu vai ficar aí recebendo um discurso que muitas vezes pode reproduzir no teu dia a dia, entendeu? É mais ou menos isso que trazia a minha pesquisa. Eu não tentava acabar com essa linguagem, até porque é impossível, principalmente que a gente está falando do Brasil, numa coisa que acontece do outro lado do mundo. Mas é basicamente para tentar atentar, é engraçado essa frase, para as pessoas que estão consumindo, elas terem um senso crítico e saberem filtrar e dosar todo esse discurso que vem entrando no seu dia a dia. E não somente para os animes, para qualquer outra produção também. Exatamente. E agora. Porque no caso, desculpa, no caso ele estava falando, no caso da monografia dele, né, que era uma crítica, né, mas nos animes a gente não tem só esse lado, né, a gente tem vários heróis nos animes que a gente pode tirar diversos proveitos, né, por exemplo, sim, tem um anime que é o meu favorito, Fairy Tail, por exemplo, a gente tem o protagonismo da mulher, a mulher sendo aquela mulher guerreira, mulher forte, né, como a personagem Ezra Scarlet, a questão de nunca desistir, a questão de sempre perseverar, de que pequenas coisas no meio do caminho a gente não pode deixar abalar a gente, foram coisas que foram construindo a minha personalidade de hoje em dia, né, de não querer desistir, de sempre buscar o melhor. Diversos desses discursos nos animes, exatamente, de fato. Arthur, conta um pouquinho aí uma parte da tua experiência com animações também, os animes, né? Animações japonesas, etc. Como é que surgiu esse também teu interesse na cultura de animes, etc., tuas experiências? Desde novo, né? O nosso primeiro contato com animação japonesa era a Rede Globo, né? Ela trazia o Dragon Ball, trazia diversos animes, né? O Digimon, né? Um dos que mais me marcou assim a minha infância. A Rede TV também trazia bastante, né? Animações. E elas foram conquistando, né, com esse espírito de perseverança, de não desistir, de ter o herói, né, de conquistar, né, a meninada, a garotada, né, as crianças eram viciadas nesses heróis, né. Era aquele que eu sinto falta hoje em dia em alguns desenhos que são transmitidos hoje em dia, né, porque alguns são muito supérfluos, não tem aquela mensagem por trás, né, aquele moral da história, né.
não tem aquele moral que ajuda a gente na formação do caráter, da identidade, né? Sinto falta de algo disso em algumas animações, né? Que elas acabam servindo muito para entreter, né, do entretenimento, e acaba onde está a moral da história, né? Onde é que a gente pode colocar isso na nossa vida, né? E os animes me ajudaram muito com isso na época, né? De ter a moral, meu senso de justiça, meu senso de igualdade, né? E eu lembro que para mim conseguir assistir anime era muito difícil, porque eu tinha, às vezes, não tinha acesso à internet, ou a internet antigamente era muito lenta, a gente demorava 3 horas para conseguir baixar um episódio, porque a internet não era de qualidade. Hoje em dia, 10 minutos a gente baixa, hoje em dia não precisa nem baixar, a gente assiste nos streams, né? Antigamente eu era da época que era necessário baixar episódio por episódio, esperar toda semana, toda quinta-feira para baixar o episódio de Naruto Shippuden para poder assistir e juntar no HD todas aquelas pastas com todos aqueles animes, toda aquela coleção baixada, né? E hoje em dia tudo facilitou, né? Tem as plataformas de streaming, né, que estão aí dominando, né? Verdade, verdade. E o Alexandre te cortaram no último bloco, mas pode continuar aí o que você ia falar. O quê? Eu? Foi. Quando o Arthur terminou de falar, você ia falar alguma coisa e eu atropelei um pouquinho, mas pode continuar aí. Perfeito. Sobre as animações que ele estava citando aí, de fato, eles têm esse discurso, e isso é muito da cultura também japonesa, né? Essa questão de sempre ter uma lição. Tudo na vida tem uma lição. Você tem que aprender com os erros, com os acertos, tudo na tua vida vai ter uma lição, uma experiência a ser tirada daquilo. Então, é interessante quando a gente tem esse diálogo cultural, essa troca de experiências, né, que a gente começa a trazer isso também para a nossa vida. Apesar da minha monografia ela ter esse teor mais crítico e também historiográfico, ela mostra também sobre essas partes positivas dos animes, esse choque cultural, né, que por muito tempo aqui no Brasil a gente não teve esse contato, né, o Arthur falou muito bem aí do início aqui, principalmente para a gente que tem quase a mesma idade, a questão da TV Globinho, e entre outros programas aí. E um dos primeiros animes que vieram para cá foi o próprio Cavaleiro do Zodíaco, na TV, falecida TV Manchete, né, que foi um negócio bem fora da casinha, o pessoal lutando, aquela coisa. E o Cavaleiro do Zodíaco tem muito essa questão da amizade, né, Arthur? Tem uma questão muito dessa parceria, de você dar até a sua própria vida pelos amigos, e para alcançar o seu objetivo você tem que fazer tudo. Então isso é muito legal e forma bem o caráter das pessoas. Então era só para complementar essa minha fala mesmo. Pois é, gente, agora vamos focar um pouquinho em cultura geek, que a gente falou sobre anime, etc, um pouquinho de K-pop, mas agora vamos falar em cultura geek em geral. Então, Arthur, o que é que tu acha que é a cultura geek em si e como é que ela está tomando aqui a cidade de Aracati, justamente por causa do evento de vocês? Então, discorre aí um pouquinho sobre cultura geek. A cultura geek, né, ela envolve várias coisas, né? Envolve o mundo dos animes, envolve a cultura nerd, a cultura dos filmes, das séries, né? Por exemplo, o primeiro contato que eu lembro, assim, com a cultura geek é a saga Harry Potter. Para mim, quando eu penso em cultura geek, vem automaticamente a saga Harry Potter, né? Que é aquele mundo de mistério, fantasia que conquistou, né? É o segundo livro, né, mais vendido no mundo, né? Já fazer várias gerações e não parar de vender, né? E acaba sempre conquistando um novo público, né? E quando venho do universo geek, me vem o universo Harry Potter, e hoje em dia, relacionando a isso, vem o universo da Marvel, o universo da DC, que antes era mais na parte dos quadrinhos, e hoje em dia vem aí os filmes da Marvel, né? Que conquistou e popularizou ainda mais esse universo, né? E aí, Arthur, o que é a cultura geek? Como é que ela está tomando aí o mundo inteiro? Rapaz, a cultura geek, ela, hoje, como eu falei um pouquinho, né? Ela é uma cultura muito abrangente e que ela sempre está aberta a receber novas vertentes. A exemplo disso é o próprio K-pop, que a início as pessoas ainda tinham uma resistência, que ela pertencia à cultura geek, mas depois de todos os eventos com essa temática
ter a participação do K-pop, meio que foi se aglutinando. E a cultura geek, ela é um termo até um tanto antigo, né? A sua primeira aparição, entre aspas, né? Suas primeiras utilizações foi em 1876. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando aqui das minhas anotações. Era como sinônimo da palavra fool, né? Que era uma coisa meio voltada para bobo. E passou a designar artistas de rua que faziam algumas apresentações um pouco extravagantes, mas depois dos anos começou a tratar essa questão da cultura geek como algo voltado mais à tecnologia, a coisas alternativas, e tem uma definição que, para mim, que foi uma definição do Jargon File, em 1990, que ele diz que a cultura geek é um grupo de pessoas que escolheu a concentração no lugar da conformidade, que buscam o seu objetivo e a imaginação, e que não se adequa nas normas sociais padronizadas, ou seja, a cultura geek são as pessoas que buscam seus objetivos, que buscam sempre inovar, que buscam sair dessa comodidade que está o dia a dia, e é uma cultura de inovação. Então, tudo que é novo, tudo que vem dessa cultura pop, alternativa, faz parte da cultura geek, que hoje em dia permeia aí os mais diversos meios, né? Por exemplo, a galera aí que assiste série, a galera que joga, a galera que vê os doramas, né? Que eu particularmente assisto bastante dorama, anime e entre outras diversas temáticas, tecnologia, computadores e entre outras temáticas. E a cultura que vai mais crescendo hoje em dia, devido a essa popularização, como o Arthur trouxe muito bem dos filmes da Marvel, né? Querendo ou não, quase todo mundo hoje já consome esse tipo de conteúdo e muita gente não sabe, né, que pertence à cultura geek isso, e muitas vezes a pessoa é pertencente, ela consome e está inserido nesse meio geek, mas não conhece de fato a nomenclatura ou a definição de geek. Então, é bem por aí. O que, para mim, é geek é justamente essa questão da pessoa que não se adequa e está sempre procurando algo novo e melhorar o seu meio. Para mim é isso. Gente, uma coisa muito interessante que vocês falaram foi justamente essa parte que a galera acha, cultura geek é anime, é K-pop, etc. Mas não, a cultura geek é tudo que envolve, né, séries, coisas de ficção científica também, Sim. super-heróis, como o Arthur falou, Harry Potter, é uma coisa tão ampla e as pessoas têm uma mentezinha fechada de cultura geek que não, só isso aqui não entra, isso aqui é outra coisa. E é uma coisa totalmente abrangente, né? Então, Sim. Foi uma coisa muito interessante aí que vocês falaram. A própria literatura fantástica também, né? A literatura fantástica, ela é adequada também com uma cultura geek. Por exemplo, alguns livros góticos, o Drácula, Carmila, entre outras diversas outras produções. E, infelizmente, as pessoas associam a cultura geek como algo voltado para criança, você é muito infantil porque você gosta desse tipo de conteúdo e tal, mas não se dão o espaço, se dão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, entendeu? Então, esse exercício é muito interessante da gente olhar para o outro sem aqueles estigmas que a gente sempre bota. Então, tenta ver o outro como ele é e tenta experimentar um pouquinho, vivenciar aquilo antes de poder falar daquilo, entendeu? Por aí. Crítica social. Exatamente. Gente, então estamos nos encaminhando para os grandes finales aqui do debate, da conversa. E eu queria que vocês, né, convidassem as pessoas para participarem do evento de vocês, convidar as pessoas também para experienciar um pouquinho dessa cultura asiática, etc., cultura geek. E podem, dar os agradecimentos finais aí. Meu querido Arthur, faça as honras. Então, gente, não deixe de ir visitar a gente no Aracati Geek Fest. Quem quiser se inscrever para o concurso de K-pop, até dia 10 as inscrições, K-pop Cosplay. Não deixem de se inscrever. Vamos ter várias arenas, videogames, swordplay, estandes que vão vir de várias cidades para fazer vendas, né, de artigos geek. O espaço de K-pop, vamos ter um momento de Brandle Play Dance para o pessoal dançar à vontade, pedidos de MVs, né, dos music vídeos. E aí, a gente não pode deixar de perder vocês lá, viu? Não deixem de aparecer. Acabou o primeiro lote, nós estamos entrando agora no segundo lote de vendas, então procurem lá na Infoplay
somente via Pix e dinheiro, certo, gente? Não esqueçam de passar lá, viu? Abriu o segundo lote. O evento irá ocorrer agora no dia 26 de novembro, né? Esse mês, então daqui a pouquinho já está rolando aí o nosso grande evento, das 11 da manhã às 8 da noite. E ele será um evento extremamente rico em atrações. Se você é pertencente, faz parte da cultura geek, aparece lá. Se você não conhece a cultura geek, quer dar uma oportunidade, também aparece lá. Vai ter 2 lojas incríveis, como o Arthur falou, é a Mr. Fantasy e a Mundo Paralelo, com diversos itens e de vestuário, acessórios, enfim. E fora as partes das apresentações, música, cosplays, jogos, enfim, não vai faltar o que você fazer. Aparece lá no Aracati Geek Fest, só lembrando, dia 11 de novembro, das 11 da manhã, às 8 da noite, lá no ginásio da Escola Marista. Então aparece lá, vem participar com a gente desse evento incrível, que é o evento maior do Litoral Leste nessa cultura geek. Então, é isso aí. É isso, gente. Eu quero muito agradecer a disponibilidade de vocês, né? Estarem aqui no Tá Valendo, baterem esse papo com a gente, apresentar um pouquinho sobre cultura geek, o evento de vocês. E pode esperar que eu vou aparecer por lá, tá? Eu gosto muito desses eventos. Eu acompanhei desde a edição passada e da anterior também. E é isso. Muito obrigado. E você que está em casa, continua que tem mais Tá Valendo, viu? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo com a galera do Aracati Geek Fest, etc. Esse papo sobre cultura geek. E a gente vai continuar aqui nossa roda de notícias. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Aconteceu há algum tempinho atrás. Mas o Guilherme de Pádua, ele acabou, né? O Guilherme de Pádua, se vocês não conhecem, ele foi o assassino condenado da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, a autora de várias novelas da Globo. E ele acabou falecendo, né, de infarto. Vai rodar aí a notícia para vocês saberem direitinho, né? Pode rodar. O ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, morreu na noite deste domingo, 6 de novembro, aos 53 anos, em Belo Horizonte. A informação da morte foi transmitida pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, em sua conta no Instagram. Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. No dia 28 de dezembro de 1992, Guilherme de Pádua e sua esposa, na época, Paula Tomás, planejaram e mataram a atriz Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma. Após armar uma emboscada para a atriz em um posto de combustíveis, eles a levaram para um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a mataram com 18 punhaladas, que perfuraram o pescoço, pulmão e o coração da atriz. Na época do crime, Guilherme e Daniela atuavam na novela de Corpo e Alma da TV Globo, escrita pela mãe da atriz. Eles faziam um par romântico na ficção e interpretavam Yasmin e Bira. Condenados por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, os dois cumpriram em regime fechado 7 dos 19 anos de pena. Guilherme de Pádua morreu em sua casa após sofrer um infarto, 27 anos após a estreia da novela Explode Coração, primeira obra que Glória Pérez escreveu após a morte da filha. Confira mais detalhes no nosso portal no endereço povo.com.br. Então, gente, como vocês viram aí, caso vocês não conhecessem essa história, tem um documentário, né, lá no HBO, escrito sobre esse assassinato, né, sobre como ele aconteceu, e o nome dele é Pacto Brutal. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês se inteirarem direitinho. Como já passou aí na matéria, o Guilherme de Pádua, ele fazia um par romântico na novela de Corpo e Alma, justamente com a Daniela Pérez, só que ele começou, né, a tirar um pouquinho, né, isso foi ser tirado dos capítulos da novela, ele ficou começando a ter falas bem mais curtas, parou de interagir muito com a Daniela Pérez, etc., e ele começou a pressionar a Daniela porque, né, ela era filha da Glória Pérez, a autora da novela, etc. E com isso ele começou a pressionar ela para ver se
ela falava com a mãe para ele ganhar mais espaço na novela, etc. Que o Bira tinha que terminar lá com a Yasmin, né, os personagens da novela, etc. Só que isso não aconteceu. E ele, né, transtornado com isso, foi junto com a sua ex-esposa, sequestraram a Daniela Pérez e acabaram assassinando ela e jogando o corpo dela num terreno baldio. Demoraram um pouco de tempo para achar, só que por sorte, né? Por sorte mesmo, um cara estava passando por lá e viu o carro do Guilherme e da Paula estacionado lá alguns minutos antes de encontrarem o corpo da Daniela, e isso ajudou muito as investigações da polícia, etc. Só que o Guilherme estava tão frio quando ele fez isso que ele foi ao velório da Daniela Pérez. Ele falou com o Raul Gazola, que era né, o atual esposo dela, agora o viúvo, abraçou ele, falou se tinha pena, etc. Ele em nenhum momento demonstrou, né, arrependimento pelo ato, e ele simplesmente estava lá atuando como se ele não soubesse daquilo, nem nada, falou com toda a família, etc., compareceu ao velório. E quando descobriram, né, o principal suspeito era o Guilherme de Pádua, o Raul Gazola ficou transtornado, porque, né, ele tinha ido lá confortar o Raul, eles nem conversavam tanto, mas ele foi lá, demonstrou essa compaixão, né, encenada, etc. Foi condenado, como passou aí, condenado a 19 anos, né, por homicídio qualificado. Só que ele só cumpriu 7 anos em regime fechado. E, depois de um tempo, ele falou que tinha se convertido, virou evangélico, um pastor lá de Alagoinha, como apareceu também um pastor aí que era amigo dele. Só que é muito engraçado ver que ele fala a história do Guilherme de Pádua sorrindo, gente. Uma coisa trágica, né? Trágica, assim, porque é uma morte, de certa forma. Só que ele fala sorrindo, e muitos atores famosos, muita gente famosa falou assim que ele já foi tarde, etc. Então, uma pergunta que fica aí para vocês responderem nos comentários é: será que você perdoaria o Guilherme de Pádua? Os atores perdoaram o Guilherme de Pádua? Realmente acreditaram nessa conversão dele para a religião, etc., que ele estava realmente arrependido? Então, fica aí essa indagação para vocês responderem aqui embaixo nos comentários. Agora, mais uma vez, vamos falar sobre o Enem com a Alana, gente. Se preparem bem, porque é uma prova complicada, só que, né, passando nela, você vai ter várias portas abertas aí para a universidade. Vai contigo, Alana. Vamos lá, segundo dia de prova, né? Física, química, biologia e matemática são de lascar. Gente, as provas desse dia são as consideradas mais complicadas, digamos assim, porque requer muito conhecimento do assunto, requer muita interpretação, né? Então, vamos aqui para algumas dicas para tentar tranquilizar melhor nessa prova, porque são 45 questões de matemática. Ninguém merece fazer 45 questões de matemática numa sala com 20 pessoas que você nem conhece direito, né? Gente, uma dica para exato, para natureza, no caso. Comecem com as questões de biologia. Vocês peguem a prova e vão olhando assim, vendo quais são as questões de biologia, quais são as de física, quais são as de química. Óbvio que vão ter questões que vai ter química e física na mesma questão, mas procurem separar, pelo menos assim, a maioria desse modo, para você poder começar com as de biologia, o que são consideradas mais fáceis, assim, são de melhor entendimento, não requerem cálculo e tal. Em matemática, vocês procurem focar mais nele, porque a TRI de matemática é maior, as notas já chegou a ser a prova ficar com 1.008 pontos. Então, a TRI de matemática é maior. Então, foquem muito nela para ajudar a aumentar a média geral. Fiquem atentos aos gráficos e ao enunciado das questões de matemática, porque as questões de gráfico costumam ser mais fáceis e questões mais fáceis valem mais. Então, foquem bastante, prestem bastante atenção em questões com gráfico, porque elas vão aumentar a sua nota se você acertar, ou então decair muito ela se você errar. E leiam sempre o enunciado até o final, porque nem todos os dados que estão sendo passados na questão vão ser cobrados na resposta. Já aconteceu de colocarem dados na questão e no final não tem nada a ver com aquilo. Então, leiam sempre até o final para não se confundirem e não errarem questões
bobas por causa disso. Para manter a calma, gente, respirem. Se tá com a cabeça cheia de tanto número, não aguenta mais ver tanto número, pausa um pouquinho, bebe uma água, come uma barrinha de cereal, relaxa, vai no banheiro, porque é melhor você gastar ali 5 minutinhos se tranquilizando e quando voltar conseguir fazer as questões novamente, do que passar o resto da prova tentando e não conseguir mais resolver nenhuma questão porque sua cabeça está quase explodindo. Então, tirem esses 5 minutinhos para descansarem a mente, para relaxar, que é melhor fazer as questões. Você tem mais chance de acertar as questões se você estiver com a mente mais tranquila. Gente, mais uma dica foquem nessa última semana, né, de revisão, foquem nos conteúdos que mais caem. Os que caem, assim, em grande número de questões, por exemplo, em biologia, cai muita questão ambiental, ecologia. Física cai muito ondas, essas coisas assim, fontes de energia. E química cai muita química orgânica. Então, foquem nos conteúdos que mais caem. Revisem os conteúdos ali que têm grande nível de questões nos últimos anos. Não adianta tentar ver tudo na última semana, porque não vai dar tempo. Mas, pelo menos assim, os conteúdos que estão mais ali no topo, vocês foquem bastante, resolvam questões. Um método de estudo muito bom é estudar por meio de questões, resolução de questões, para você ver o que você realmente sabe. Então, essa última semana é de revisão e tranquilidade, assim, basicamente, porque não adianta ficar muito nervoso, porque já está na reta final, é fazer a prova e confiar nos seus conhecimentos. Gente, no mais, é isso. Eu espero muito que vocês façam uma ótima prova, que vocês consigam passar na universidade que vocês querem, alcançar a tão desejada faculdade, curso que vocês almejam desde pequenininhos, ou então um curso que vocês decidiram de última hora. Espero que dê tudo certo na prova de vocês e que vocês consigam se concentrar durante a prova e ficar tranquilos. É isso, até o próximo programa. Gente, é isso que a gente falou, a gente está se encaminhando para o fim, então eu vejo vocês no próximo Tá Valendo. Acompanhe a gente pelo YouTube, no canal Conexão PJ, e também lá no Instagram, @tavalendo_. Espero que vocês aproveitem muito essas dicas aí sobre o Enem, etc., e que vocês tenham um ótimo desempenho. E eu vejo vocês no próximo programa. Até já!